Salve, galerinha do sexto ano, tudo bem? Vamos lá então para a nossa segunda aula da quinta semana de aulas online. E a aula de hoje é sobre raiz quadrada, ok? Vamos falar um pouco a respeito de raiz quadrada de números naturais, para a gente dar aquela revisada, e depois aprofundar e falar da raiz quadrada de frações. É isso mesmo, como calcular a raiz quadrada de uma fração. Então vamos lá? Nós já vimos que a raiz quadrada é a operação inversa da potência, tá? Então a raiz quadrada, ela desfaz o fato de você elevar um número ao quadrado. Então olha só, deixa eu acender a luz aqui, ó, que o foco de luz não atrapalha mais agora. Se eu tenho 5 ao quadrado é igual a 25, então a raiz quadrada de 25 vai dar 5, tá? Então repare que a raiz quadrada, ela desfez o fato de eu estar elevando ao quadrado. Então, uma operação é o inverso da outra, ok? Então, vamos lá. Se 5 ao quadrado é igual a 25, então a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Outro exemplo. Se 7 ao quadrado é igual a 49, então a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Vou repetir, hein? Se 7 ao quadrado é 49, então raiz quadrada de 49 é igual a 7, ok? Então, lembrando sempre que a raiz quadrada é o inverso de você levar ao quadrado. Olha só, qual é a raiz quadrada de 100? E agora? Como é que eu calculo a raiz quadrada de 100? Então, eu tenho que pensar assim, qual é o número que elevado ao quadrado dá 100? Que número que elevado ao quadrado dá 100? É o 10, né? Então, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Por quê? Pois, né? 10 ao quadrado dá 100. 10 vezes 10 é igual a 100. Certo? Tranquilo, né? E a raiz quadrada de 36? Qual é a raiz quadrada de 36? Bom, eu tenho que pensar qual o número que elevado ao quadrado dá 36. É o 6, né? Por que é o 6? Porque 6 vezes 6, ou 6 ao quadrado, dá 36. Certo? Então, ó, se 6 ao quadrado é igual a 36, a raiz quadrada de 36 só pode ser 6. Se 10 ao quadrado é igual a 100, a raiz quadrada de 100 é 10. Agora, vamos ver como é que fica isso com frações? Então, aguarda aí que eu já volto. Vamos lá, então? Olha só os exemplos que eu coloquei na lousa. Raiz quadrada de 16/25. E aí, como é que eu faço? Repare que eu repeti aqui embaixo, né? Porque eu vou explicar de dois modos diferentes. O primeiro modo é o seguinte. Eu posso separar a minha raiz em duas raízes, certo? Eu monto a raiz do 16 e embaixo eu monto a raiz do 25. Então, repare que eu estou calculando a raiz do numerador e a raiz do denominador. Fácil, né? Então, a raiz quadrada de 16/25 é igual à raiz quadrada do 16 e embaixo a raiz quadrada de 25. Bom, a raiz quadrada de 16 é 4. Por que 4? Porque 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4. A raiz quadrada de 25 vale 5. Por que 5? Porque 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado, dá 25. Então, a raiz quadrada de 16/25 é igual a 4/5. Tranquilo, né? Raiz quadrada de 16/25, agora explicado de uma outra maneira. Vamos lá, ó. Eu posso calcular pensando em potência, em frações mesmo, né? Potência de frações. Agora sim, né? Depois que eu juntei as palavras, saiu o que eu tinha que falar. Então, ó, que fração que multiplicada por ela mesma dá 16/25? Então, aqui é 4/5. Por que 4/5? Porque se eu calcular o quadrado de 4/5, vai dar 16/25, né? Lembra da aula passada? Quadrado de 4/5 é 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Bom, então eu tenho essas duas maneiras para eu fazer. Eu vou escolher aquela que eu achar mais fácil, que é aquela que mais me convém. Beleza? Raiz quadrada de 289 sobre 196. 289, 196. Bom, eu posso separar em duas raízes. Vou calcular a raiz quadrada de 289 e a raiz quadrada do 196. Olha como é fácil. Raiz quadrada de 289 dá 17. Ô, professor, como é que você sabe que dá 17?
Ah, porque eu já estudei bastante, já guardei, né? Olha só, 17 vezes 17 dá 289. É só você montar a sua continha aí. Opa, coloquei errado. Fui no embalo aqui e coloquei 8. Então, ó, 17 vezes 17, 17 ao quadrado, é igual a 289. E depois a raiz quadrada de 196 dá 14. Poxa, como você sabe que dá 14? Porque se eu fizer 14 vezes 14, dá 196. Ok? Eu devia estar acendido a luz, né? Para vocês visualizarem melhor. Mas está aí agora, antes tarde do que nunca. Pessoal, dúvida? Acho que não, né? Só vamos ver mais um exemplo. Aguarda aí. Só o exemplo que estava faltando era esse aqui, né? Raiz quadrada de números mistos. Bom, nós já vimos na aula passada e nas semanas passadas como transformar um número misto em fração. Então essa é a nossa dica, né? Transforme o número misto em fração. E aí calcule a raiz quadrada do numerador e depois do denominador. Tranquilo. Olha só, como é que eu passo de número misto para fração? Eu vou pegar o denominador da parte fracionária, que é o 9, multiplicar pela parte inteira e somar com o numerador. Então vamos lá. Ó. 9 vezes 2 dá 18 e 18 mais 7 dá 25. E aí mantenho o 9 embaixo do 25. Então eu troquei a raiz quadrada de 2 inteiros e 7 nonos pela raiz quadrada de 25 nonos. E agora é fácil, né? Porque vai ficar a raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada de 9. Né? Lembra que fração também é uma divisão. Vamos lá, a raiz quadrada de 25 é igual a 5 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, qual é a raiz quadrada de 2 inteiros e 7 nonos? É 5 inteiros, aliás, desculpa, é 5 terços. Ah, eu posso colocar a resposta na forma mista agora, para ficar como estava lá no enunciado? Pode sim, tá? Vou colocar aqui. 5 terços é o mesmo que 1 inteiro e 2 terços. Então, eu posso finalizar o meu exercício colocando a resposta na forma mista. Mas não há necessidade, tá? Não há essa necessidade. Então, raiz quadrada de 2 inteiros e 7 nonos é igual a 1 inteiro e 2 terços, ou 5 terços. Beleza? Vamos lá. Raiz quadrada de 6 inteiros, 19 e 25 avos. Para eu calcular essa raiz, primeiro eu transformo um número misto em fração. Eu multiplico o 25 pelo 6, que é a parte inteira, e somo com 19. Então vamos lá, 25 mais 6 dá 150, mais 19, 169. Embaixo continua o 25. Então ficou a raiz quadrada de 169, 25 avos. Tranquilo? Bom, aqui eu posso separar em duas raízes, ficar a raiz quadrada de 169 e embaixo a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 169? Volta a fita. Qual é a raiz quadrada de 169? Bom, vamos pensar. Ó. 10 vezes 10 dá 100. Então tem que ser mais que 100. Entendeu? Tem que ser mais que 10, né? Se eu testar o 11, 11 vezes 11 vai dar 121. Então tem que ser mais que 11. Se eu testar o 12, 12 vezes 12 dá 144. Está chegando próximo do 169. Se você testar o 13, você vai ver que dá 169 exato. Tá? 13 vezes 13 é igual a 169. Portanto, raiz quadrada de 169 é 13. Bom, e embaixo eu tenho a raiz quadrada de 25, que é 5. Então ficou 13 quintos. Se eu quiser passar isso para número misto, né? Basta dividir o 13 pelo 5. Se você dividir o 13 pelo 5, vai dar 2 inteiros e vão sobrar 3 partes. 2 inteiros e 3 quintos. Certo? Então a raiz quadrada de 6 inteiros, 19 e 25 avos é 2 inteiros e 3 quintos. Ou posso deixar assim, né? Na forma de fração imprópria, como 13 quintos. Tranquilo? Só a tarefa vai ficar no final do vídeo e as orientações para VA. Essa é a nossa surpresa da semana. Vamos ter VA valendo 4 pontos. Assistam o vídeo com as orientações para VA. Ok? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.